A pesquisa Quest, divulgada agora há pouquinho, mostra uma diferença de 8 pontos entre Lula e Bolsonaro. Nós estamos a 18 dias das eleições. Os candidatos têm estratégias diferentes para a reta final de campanha. A gente vai conversar com a cientista política Deise Chiocari sobre o resultado dessa pesquisa, de outras pesquisas que estão sendo divulgadas, que vão mais ou menos na mesma linha, né, Deise? Mostrando uma diferença aí de 8, 10, 12 pontos, sem grandes movimentações para além da margem de erro. Nessa pesquisa, não é, Deise? De novo, a gente vê um fator que tem se tornado crítico para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a melhora da percepção das pessoas em relação ao governo, a melhora da percepção das pessoas em relação à economia, mas isso não se traduz em competitividade para o presidente Bolsonaro, nem no primeiro e nem no segundo turno. É a rejeição que fala mais alto, Deise? Bom dia. Oi, bom dia. É a rejeição, sim. No caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem visto desde o início da pré-campanha, né, um crescimento lento e gradual. Mas isso não tem sido suficiente para virar o jogo agora. E tem um outro ponto, né? A pergunta ainda continua, né? Se nós teremos ou não um segundo turno, porque ainda está tudo dentro da margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro, ele até tenta seguir uma linha pragmática, mas quando ele se solta um pouquinho, ele normalmente dá uma derrapada e aí ele não consegue aqueles votos que ele está visando, né? Parece que quando ele sai da linha esquematizada pelo núcleo de campanha, ele se perde, né? E aí aumenta a rejeição dele e ele ele segue falando para a bolha dele, né? Quando ele tenta sair dessa bolha, ele se perde. O Deise, é muito importante você trazer isso, porque ontem a gente mostrou aqui, né, trechos da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, concedeu a um podcast em que ele volta atrás em alguns pontos polêmicos, né, de 3 anos de mandato e agora faltando, né, 18 dias para as eleições, 6 meses para o fim do mandato, do primeiro mandato dele, se caso venha a ser reeleito. O jogo vira, né? É tarde demais para mostrar uma mudança de postura? Não, tarde demais não é, né? A gente ainda tem, como vocês falaram aí, 18 dias de campanha, é pouco tempo, mas são 18 dias em que ele tem uma exposição massiva. E tu tocou num ponto muito certeiro, ele está tentando mudar essa imagem dele, porque eu acredito que ele tenha percebido que continuar falando do jeito que ele vem falando a vida inteira, só permite com que ele fique nessa bolha de 26% a 35%, ele não consegue sair disso, né? Então, essa semana a gente já viu uma mudança de postura, a campanha dele também sofreu um baque, porque não conseguiram usar as imagens de 7 de setembro, que poderiam dar um up na campanha, né? Então, ele tenta mudar esse tom, fala mais dos evangélicos, que podem fazer a diferença na campanha, né? Deve fazer hoje um aceno às mulheres, né? Seguindo uma linha programática e pragmática de campanha, mas nessa semana a gente já viu uma alteração. Mudar o cenário completamente não vai mudar, mas pode pacifar ele para ir para um segundo turno. Ô, Deise, vou contar um caso prosaico aqui, mas acho que serve como exemplo, eu imagino, né? Ontem eu estava numa recepção esperando para fazer um exame, tinha uma senhora sentada ao meu lado ali, de 50 a 55 anos mais ou menos, e aí começou a passar uma reportagem na televisão sobre o assassinato, não sei se você viu esse caso, de um ex-marido que matou a mulher na frente do filho de 2, ele matou a mulher e o filho de 2 anos na frente da escola e o de 5 sobreviveu no carro, né? Uma tragédia. E aí a reportagem mostrou as câmeras de segurança, mostrou o assassinato, uma coisa absolutamente brutal, né? E aí a reportagem diz, e o fato é que ele é registrado como um CAC, né? Um colecionador, atirador, enfim, caçador, alguém que tem o direito de ter uma arma, né? E aí eu fiquei quieto e o comentário dessa senhora foi, ela, primeiro, que absurdo, que coisa horrorosa, não sei o quê. Aí ela olhou para mim e falou assim, tem muito louco com arma na mão. Esse discurso armamentista do presidente Jair Bolsonaro, a facilitação do acesso a armas, aqui sem atribuir nada a ele, pelo amor de Deus, longe disso. Eu só estou falando do estímulo ao armamento e a conexão que as pessoas fazem a casos assim. É isso que inviabiliza o contato do presidente com a mulher, com a eleitora? Isso também é um dos fatores, né? Acho que o 7 de setembro ele foi muito emblemático, Rafael,
porque o presidente vinha enaltecendo a esposa dele, enaltecendo as mulheres, fazendo comparações grosseiras, mas no final ele dá uma derrapada assim que isso acaba institucionalizando certas atitudes que até então a gente via como inaceitáveis. Então, por exemplo, o machismo tóxico, né, foi o que a gente viu sendo institucionalizado no 7 de setembro. Essa apologia incessante às armas, ela acaba também fazendo esse tipo de atitude ser considerada praticamente normal, ou a gente atribuir culpas a uma parcela da população quando o problema é muito maior. O problema de incentivar o uso de armas no Brasil é porque a gente sempre faz a comparação, mas nos Estados Unidos. Não existe modo de comparação entre Brasil e Estados Unidos, são duas democracias completamente diferentes. Então, pegar um parâmetro de uma sociedade que é muito mais desenvolvida, que faz todo um trabalho educacional sobre o porte de armas e mesmo assim tem os seus problemas e problemas graves, tu imagina numa sociedade onde esse acesso à educação em relação a armas, a machismo, não é feito. Ele é simplesmente nulo. Aí a gente vê mais vezes, constantemente, esse ataque às mulheres que a gente tem visto toda hora e esse uso de armas sendo institucionalizado. É como se as pessoas tivessem a prerrogativa de dizer não, mas o meu presidente incentiva ou um empresário incentiva de novo, né? Rafael, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai imputar culpas a alguém, mas acaba institucionalizando uma coisa que não é normal e que no Brasil não existe um trabalho educacional feito para porte de armas. Então, o problema é muito maior. É claro que existe, sim, um processo afirmativo por parte do presidente numa coisa que é muito séria. Tu não pode falar que todas as pessoas têm armas num país em que não existe o acesso à educação para esse tipo de uso. Então, é muito perigoso. Eu sempre falo isso, a gente está cruzando uma linha que às vezes é muito difícil de voltar. Então, tem que tomar cuidado. Olha o que a gente está vendo nessas eleições. Ô Deise, eu queria te ouvir também sobre o porquê que a gente não viu, e era o que esperavam também as campanhas dos candidatos da chamada terceira via, né? Que a essa altura do campeonato já projetavam ali pelo menos 2 dígitos na campanha. Ainda é um resultado daquela dificuldade de encontrar os nomes, de chegar a alternativas viáveis que pudessem fazer frente a essa polarização. A gente vem discutindo isso desde o ano passado, né? E foi uma construção feita assim aos trancos e barrancos para se chegar a esses nomes. Ainda é um reflexo disso ou aconteceu algo na campanha que a gente não viu esses 2 principais candidatos, né, Ciro Gomes, Simone Tebet, os que pontuam melhor, deslancharem até aqui? Desde que o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro disseram que seriam os candidatos à presidência da República, ficou praticamente impossível qualquer outro nome surgir, porque são 2 personagens políticos muito fortes, né? Então não tem como quebrar Lula e Bolsonaro, né? Eu sempre falo isso, assim, é o bolsomito e o mito Lula. Então, como que tu quebra 2 forças políticas tão fortes, a menos que seja um processo construído a longo prazo? A Simone Tebet já começou a campanha dela com problemas, né? O racha dentro do MDB, a falta de apoio do PSDB, então isso não pacificou ela nem para fazer coligações. Nomes fortes na política brasileira que estavam dispostos a apoiá-la saíram da disputa, né, foram para um segundo plano. Então, a candidatura dela não teve nem tempo e nem uma conjunção de forças que fosse capaz de fazer com que ela deslanchasse. O Ciro começou a campanha dele cedo, ele tem um capital simbólico político muito forte, mas teve erros crassos na campanha, né? De novo, o Ciro não consegue sair da bolha dele, que diferente da do presidente Jair Bolsonaro, a do Ciro é muito menor. Então, os erros sucessivos na campanha impossibilitaram que ele sequer passasse dos 2 dígitos, né? Mas quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro é muito difícil. Se fosse um outro candidato no lugar de Lula ou de Bolsonaro, talvez a gente pudesse cogitar um outro cenário, mas diante desses 2 é impossível. A disputa fica cravada em Lula e Bolsonaro, não tem como mudar isso. Agora, Deise, como você lembrou, a gente está aí na margem de erro, né? Para primeiro turno ou não, e a campanha do PT tinha dúvidas a respeito de como lidar com essa circunstância, né? E nos últimos dias há um esforço mediano na tentativa de atrair voto do Ciro, da Simone, o chamado voto útil, né? Porque é uma estratégia que eu imagino, não sei vocês estudiosos o que pensam, mas parece ser arriscada, né, Deise? Na medida em que você
faz um apelo que pode ser justo para aquele candidato, né, até certo ponto, mas para o outro candidato alvo da campanha de voto útil e para o eleitor daquele candidato pode parecer uma agressão em algum momento, né? Fala assim, bom, mas eu quero votar em tal candidato ou em tal candidata. Ninguém tem o direito de pilotar meu voto ou de, como diz o outro, de ser gourmet de voto, né? Como é que é essa estratégia, Deise? Até onde ir e até onde não ferir um potencial aliado e especialmente o eleitor desse potencial aliado? Se a disputa for para o segundo turno, é uma outra campanha que começa, né? Mas a gente tem um dado que é bem relevante nessa campanha. 79% dos votos já estão consolidados entre Lula e Bolsonaro. Esse eleitor que ainda está circulando, né, que tem a tendência de mudar o voto para A ou para B, ele é o que a gente chama de eleitor pendular. Esse eleitor, ele vai esperar provavelmente a última semana para decidir o seu voto. É um eleitor que ele não está completamente extasiado pela campanha, ele não é de uma bolha propriamente dita. Então é um eleitor que vai analisar um pouco mais. Esse eleitor, normalmente, ele pode ser influenciado pelo sentimento de ou antipetismo ou antibolsonarismo. Então eu acredito que quem souber trabalhar melhor esse sentimento pode levar esses votos que ainda estão maleáveis no meio da eleição, que ainda estão pendulares, né? Então, muito mais do que fazer as propostas, esse eleitor ele já conhece a campanha. Então, ele sabe quem é Lula, ele sabe quem é Bolsonaro, ele sabe quem é Ciro. Se ele está votando em A ou B, é por uma questão momentânea. É um eleitor que vai esperar até o fim da campanha, é um eleitor que quer saber mais de propostas, e é um eleitor que está muito mais tendenciado a reagir a um sentimento de ou antipetismo ou antibolsonarismo. Então, é por isso que a rejeição ela é tão importante, né? Ela pode afastar esse eleitor que a gente chama de pendular, que ainda não sabe em quem votar. Então, a campanha que trabalhar melhor esse sentimento, que mostrar o quanto o outro pode ser danoso para a democracia e para o país em geral, é que pode levar esses votos, que ainda são poucos, né? Não devem fazer uma grande diferença, mas podem levar para um segundo turno. Deise, Stephanie, eu queria pedir licença só para explicar algo aqui. Quando eu fiz a pergunta para a Deise sobre o fato de aquele assassino ter autorização para andar armado, eu não estou atribuindo a morte a absolutamente ninguém, o que seria um raciocínio completamente indevido. Mas se alguém entendeu desse jeito, o que eu quero dizer é o seguinte, porque estão dizendo já assim, você não citou que ele tem uma tatuagem do Lula no braço, não é? Ele tem uma tatuagem do Lula do braço, se é isso que está faltando aqui para deixar as pessoas contentes e alegres. O fato é que ele não matou a mulher porque ela é bolsonarista e ele é lulista. Se ele tivesse matado a mulher por uma razão política, como já aconteceu no Mato Grosso, e como já aconteceu no Paraná, evidentemente que o fato de ter uma tatuagem do Lula seria fundamental para a ocorrência do crime, né? Agora, o fato de ele ter uma tatuagem do Lula, aparentemente, segundo a investigação até agora, não interferiu na decisão dele de cometer um crime horrendo no meio da rua, na frente dos dois filhos, matando um e deixando o outro vivo depois de ver a mãe e o irmão mortos. Ele matou porque ele não aceitava o fim do relacionamento, porque a mulher descobriu que ele estava traindo em aplicativo de paquera, aplicativo de relacionamento. Então, eu sei que as coisas estão num ambiente um pouco turbulento, né? Mas ele só tinha arma porque ele é CAC. E quem autorizou a arma para CAC, quem liberou, foi o governo federal. É culpa do governo federal que ele matou a mulher? Não, mas é por isso que ele tinha uma arma, certo? Ele tinha uma tatuagem do Lula? Tinha uma tatuagem do Lula. Ele matou a mulher porque ela era bolsonarista e ele é lulista? Não. Ele matou a mulher porque ela descobriu que estava sendo traída num aplicativo de paquera e por isso terminou o relacionamento com ele. Certo? Fatos esclarecidos, porque se a gente fica no e se, né? E se ele não tivesse arma? E se não é isso que importa aqui na discussão? Muito bem explicado. Deise, só para a gente finalizar aqui, eu vou insistir para a gente ir mais a fundo nessa pergunta que o Rafael Colombo te fez, não só dos votos indecisos, mas dessa espécie de assédio que a gente deve começar a ver pelo voto útil, principalmente da campanha do presidente Lula, que pretende decidir a parada já em primeiro turno. Assim, até que ponto isso pega bem com o eleitor de Ciro, de Simone? Até que ponto isso pode convencer a talvez resolver mesmo no primeiro turno quem pode mudar de lado, ou isso pega mal porque eu tenho o direito de votar em quem eu quiser no primeiro turno? Esse assédio mesmo que os candidatos devem fazer em cima desses outros concorrentes, né?
A reta final agora, ela é decisiva para os candidatos, né? E eles têm consciência disso. Imagina um candidato que pode decidir uma eleição presidencial em primeiro turno ou arrastar para um segundo turno e ainda ter o desgaste de mais um mês de campanha e uma nova campanha, né? Então é todo um novo cenário. Esse assédio, ele existe, não tem como tu fugir dele, ele é indevido, ele é cansativo e às vezes ele ultrapassa essa linha entre o que é bom senso e o que não é, ele ultrapassa, mas ele faz parte do jogo e a gente deve ver isso agora com muito mais força. É bem possível que os principais candidatos vão atrás dos eleitores do Ciro agora, principalmente, que tem uma margem muito maior, e já ficou comprovado pelas pesquisas que tem esse eleitor pendular que ainda está se decidindo, né? O Ciro tem se mostrado um pouco menos verborrágico nessa campanha, então isso atrai esse eleitor médio, né? Mas esse assédio agora é uma coisa praticamente inevitável, né? Por isso que eles vão atrás justamente desse eleitor que ainda não se decidiu, é o eleitor pendular, o eleitor que está analisando. Mas esse eleitor, ele também tem uma tendência a saber se proteger disso, né? Então, por mais que tu vote ou na Tebet ou no Ciro, é um eleitor que ainda está analisando a campanha. Então, até esse assédio, ele não tem tanta eficiência. Se a gente tivesse um número de indecisos muito maior na campanha, aí sim, talvez isso se tornasse um problema. Mas como é um número pequeno, é um eleitor que está analisando e tem um pouco mais de consciência. Como eu disse, assim, não é aquele eleitor fanático que vai cair numa provocação de emoções, como é a política. É um eleitor que vai muito mais por razões críticas. Então, ele deve ponderar, deve pensar, e esse assédio não deve ter tanto efeito, né? Agora, fosse um eleitor já mais apaixonado, que estivesse oscilando entre Lula e Bolsonaro, aí sim, trabalhar com emoções seria muito mais assertivo. Mas o que a gente deve ver agora é até uma campanha propositiva, com propostas, ou trabalhar um pouco da questão do medo para tirar esse eleitor da sua indecisão. É um eleitor que precisa de muito mais fatos concretos para decidir o voto, e não tanto a emoção, né? Deise Chiocari, cientista política, sempre aqui conosco, nos ajudando a entender cada recorte, né? Cada número que sai, ela joga a luz para nos ajudar nesse processo. 18 dias para o primeiro turno, hein, pessoal? Deise, muitíssimo obrigada mais uma vez, sempre muito bem-vinda aqui no Novo Dia. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado.